Olá, estamos começando o nosso programa Espaço Livre e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que agrada todos os paladares. Nós vamos falar um pouquinho sobre vinhos e também sobre azeites. A nossa região é uma região que consome anualmente muito vinho e também espumantes. Mas como a gente está chegando no inverno, os vinhos dominam a cena. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui na TV Erechim hoje o sommelier internacional Vitor Pereira. Vitor, esse é um universo fascinante e cheio de nuances que é o vinho. Sim, o vinho tem... A gente costuma dizer até na nossa língua portuguesa, né, tem muito que se lhe diga, mas ele não é complicado. Não. Nós é que complicamos muitas vezes o vinho. O vinho, ele é simples, é o gosto de cada um, que é um ponto principal. Por exemplo, muita gente diz assim, qual é o melhor vinho do mundo? O melhor vinho do mundo é aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia, não é? Isso é o ponto principal a respeito sobre os vinhos. E a tua formação? Fala um pouquinho para a gente conhecer melhor quem é o Vitor. Então, eu sou da região de Faf, não é? É uma região da terra chamada a Terra dos Vinhos Verdes. Até vou explicar o porquê dos vinhos verdes. Porque aquela região é uma região muito verde, aqueles campos verdes, em qual eles puseram a dominação, então, dos vinhos verdes. Não é com uva verde que o vinho é feito, que muita gente pergunta, é a uva natural, uva branca, boa, madura, em que faz esses específicos vinhos verdes. Então, o meu pai era carpinteiro, mas ele tinha muita vinha, né? Ele fazia barricas de carvalho, isso tudo com o tempo foi-me aperfeiçoando. Mas, quando cheguei aqui ao país, aqui ao Brasil, depois de estar na França também, quando eu cheguei aqui ao Brasil, a gente tem em Flores da Cunha, que tem a escola da Universidade de Caxias do Sul, e a gente foi fazer aperfeiçoar-se mais a respeito do conhecimento de vinhos. Através daí fiz vários cursos, como a enografia do Brasil, o conhecimento do terroir brasileiro, sobre os vinhos nacionais também. Tem vinhos de grande qualidade, é uma coisa que eu quero chamar aqui bem a atenção. Verdade. Porque aqui no Brasil nós temos vinhos espetaculares. Ainda ontem trouxeram mais 38 medalhas da Alemanha, portanto estamos bem classificados, né? E cada vez mais, o Brasil está de muitos parabéns. A Europa está atraindo muito o espumante nacional do Brasil, né? Enquanto o consumidor daqui de casa, às vezes, infelizmente, deixa a desejar, mas fica aqui uma dica para o povo do Brasil, que os vinhos brasileiros estão de parabéns. Então, tudo isso foi com que foi continuando, não é? Também fiz a parte final, que era juiz de vinhos, e tive um convite muito especial da Associação de Sommeliers de Portugal, que pertence à Associação de Sommeliers Internacionais do Mundo, não é? Para ser representante e embaixador aqui no Brasil Sul, onde damos cursos de masterclasses de vinhos de Portugal, masterclasses de vinhos do Douro, onde explicamos realmente às pessoas o terroir português, como é que ele é, como é que não é. E também aqui no país, no Brasil, a região de Joaçaba, Concórdia, Erechim, a gente dá cursos de vinhos do Brasil também, que são vinhos espetaculares, né? A gente faz as regiões de Bento Gonçalves, São Paulo, a região de São Roque, Vale de São Francisco, que está a ter vinhos de grande qualidade, vinhos potenciais, né? A gente está apostando muito, tanto em vinhos e também o azeite, que foram 9 prémios também com medalhas de ouro para o Brasil. E falando um pouquinho sobre os vinhos brasileiros, muitas pessoas às vezes preferem um rótulo chileno, um argentino e assim por diante. A gente sabe que principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as nossas vinícolas muito premiadas já, muito conceituadas até fora do país pela qualidade que oferecem nos seus produtos. Mas como escolher um vinho de excelente qualidade para harmonizar num jantar? Muito bem, então é assim. Para escolher um vinho, a pessoa não pode ter medo àquilo que vai gastar. Em primeiro lugar, deve ter em mente o que é o preço da garrafa, o preço do rótulo, o preço da rolha. Tudo isso, ao viticultor, teve um custo. Um ano inteiro esperando para que tivesse um vinho de qualidade. E depois também aqueles vinhos que passam por barricas de carvalho. É normal que tem vinhos que custam 40, 50, até 100, 200 reais. É normal, não é? Tudo tem um certo preço, na vestimenta também, nas roupas, a gastronomia. Eu quero uma comida melhor, eu sei que vou pagar por ela. Então os vinhos é igual, têm essa influência também. Há vinhos, por exemplo, vinhos nacionais, a gente tem que levar em conta a região, o terroir e a cultura.
Então, onde é que eu posso ir buscar um vinho nacional muito bom? Vamos pensar então um pouco. Vinhos de grande qualidade, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, Flores da Cunha, Vale de São Francisco, aqui Santa Catarina também, aqui a região de Santa Catarina, ou São Joaquim, né? Tudo isso puxa para vinhos de grande qualidade, onde está o terroir daqueles vinhos de excelência, que a gente chama mesmo assim, né? Sim. Por exemplo, um bom vinho branco, vamos buscar aqui de Santa Catarina, ou São Joaquim. Lá tem vinhos excelentes, vinhos de grande qualidade, vinhos de altitude. Ora, a uva principal que tem muita fama no nosso país é a uva Merlot. É verdade. Uma casta tinta. Então, essa uva Merlot, ela é muito boa até para que a gente tem aqui a tradição da polenta, o salame, né? Essa A tradição, massa. a massa. Então, podemos colocar sim um perfeito vinho Merlot. Também podemos colocar vinhos italianos para servir juntamente com a típica italiana, não é? É mesmo assim. E várias qualidades de vinhos, muitos vinhos que podemos fazer para as harmonizações. Comidas leves, vinhos leves. Comidas mais condimentadas, vinhos mais meio corpo, a gente chama de meios corpos, mais estruturados, né? E vinhos com bastante condimento, portanto um vinho mais estruturado, um vinho mais encorpado para essa gastronomia, para esse alimento. O vinho perfeito é aquele que preenche a boca, que você sente ele em toda a boca. Mas algumas pessoas ainda têm dúvida de como eu vou sentir que esse vinho caiu bem, que ele preencheu toda a minha boca, que ele desceu levemente e naturalmente. Muito bem, é simples. Então aí nessa parte chama-se a degustação, não é? O degustar o vinho. Uma coisa que as pessoas têm que evitar é comer e beber junto, mastigando a comida e o vinho ao mesmo tempo. Isso devemos evitar. Então, a pessoa quando está comendo, não é? Na parte do almoço ou jantar, deve de limpar a sua própria boca, sem nada, se tiver até um pouquinho de água, e colocar o vinho, apreciar o vinho, que o vinho desça perfeitamente, que ela vai sentir aí todo o aroma do vinho. Ela deve de ter, vamos a ver, ela deve de esquecer tudo o que está ao seu redor e se lembrar o que é que ela está... É como se fosse quem gosta de chocolate, por exemplo, apreciar. Fazer uma apreciação, isso. Não é só colocar na boca, bebeu, acabou, não. Deve de apreciar, dar mais valor à bebida, né? Porque eu considero o vinho uma bebida muito preciosa. E muito completa também. Exato. Ela é preciosa para vários tipos. Para a saúde, é um ponto-chave, né? Tudo com moderação e também faz parte da gastronomia. Na Europa, o vinho é um alimento. Sim. Então, o vinho ele está sempre junto com a gastronomia. Está sempre junto com o pão, com o azeite, com todo o tipo de gastronomia. Já por isso a Amália Rodrigues tinha uma música que era uma casa portuguesa, com certeza, pão e vinho sobre a mesa, né? Então nós temos que ver que é uma bebida muito especial e que deve de ser bem degustada e bem apreciada. Eu às vezes sugiro, quando as pessoas compram um vinho, dou uma dica, diz assim, são vinhos às vezes especiais para a leitura de um bom livro. Combina muito bem. Exatamente. Principalmente num dia de inverno. No dia de inverno chuvoso, exato. Vitor, você trouxe alguns rótulos aqui para a gente conhecer e também saber como harmonizar melhor em um jantar, em uma recepção. Que eu acho que essa é uma dúvida bem comum e que qualquer pessoa tem. Até mesmo aquelas que conhecem vinho, muitas vezes têm essa dúvida. Claro. Muito bem, então eu trouxe aqui 3 rótulos. Um italiano, um francês e um português, claro. E também eu vou mostrar então aqui este famoso vinho Mascarielli, uma safra 2016. Aqui é uma boa chamada de atenção para as pessoas quando querem comprar vinho, não é? Primeiro tem que saber ler o rótulo. De onde é que ele é, qual é a região. Temos aqui um vinho de grande qualidade, que é o Montepulciano d'Abruzzo, um vinho excelente. E este vinho tem uma história porque era um casal e o marido era muito apaixonado pela vinha, pela enologia, só que teve um problema de doença, não é? Em que ele faleceu. A esposa, como não tinha conhecimento profundo, ela começou a dar valor ao que o marido tinha feito até aquele momento. Então ela deu continuidade. Ela foi estudando, se aprofundou na enologia e fez o vinho dedicado ao seu marido, que é o Mascarielli. Este vinho italiano, ele é bom então para essas comidas típicas nacionais aqui do Brasil, a feijoada, a polenta, a salame, essas coisas mais tradicionais. Não é um vinho complicado, é um vinho bem descomplicado e bem descontraído para o alimento tradicional daqui do nosso país.
Em seguida, também trouxemos aqui um vinho de uma região muito importante do mundo, que é a região de França, oeste, onde é a região de Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône é uma região com bastante socalco. Socalcos são baleiras, né, descendo, como tipo o Rio Douro, bem aprofundado nas montanhas, onde tem bastante pedra, bastante calcário, né? E lá tem esses grandes vinhos de grande valor, são vinhos de guarda, vinhos, podemos dizer, de décadas, né? Este aqui é um vinho de 2013, já está com 6 anos, e ele pode continuar muito mais tranquilo, não é? É um vinhos de guarda, que a gente chama. São vinhos mais estruturados, mais encorpados, vinhos para comidas mais gordurosas. Por exemplo, se há aqui, na nossa região, há alguns imigrantes que já passaram pela França ou assim, sabem que tem aquelas comidas típicas de muito queijo, como a tartiflette, a raclette. Aqui temos a fondue de queijo, né? São vinhos excelentes para acompanhar essas comidas mais gordurosas. Então também trouxe o vinho do Porto, o famoso vinho do Porto conhecido no mundo. Que este é um vinho do Porto branco, com o nome White, quer dizer que é um vinho do Porto branco. Tem o vinho do Porto Rosé, o vinho do Porto Tinto Rubi e o vinho do Porto Tawny, Rubi vermelho, Tawny marrom, tá? Que nós em português dizemos castanho, né? Então é assim, esta história do vinho do Porto, como é que ele começou? Pediram, a rainha da Inglaterra pediu para que fossem lá entregar uns vinhos, não? Só que os vinhos, eles perderam a qualidade toda, estava fraco, mas fraco mesmo. E os portugueses, com medo que o vinho azedasse, eles colocaram-lhe grapa, que é a aguardente, né? E lá colocaram na barrica, lá foram para que o vinho não azedasse. Lá foram pomar e tudo, e quando chegaram na Inglaterra, despejaram as barricas e tudo, abriram, começaram a tomar e toda a gente disse, meu Deus, mas que vinho espetacular. Os portugueses ficaram assim, olharam um para o outro, o que é que aconteceu com o vinho, não é? E eles, quando foram degustar, realmente viram que o vinho ficou perfeito. Ficou bom demais, um vinho licoroso, agradável, não é? Que hoje é agradável no mundo inteiro. É verdade. Não é? Então ficou um vinho famoso, em que colocaram então a região do Douro, pelos seus vinhos, como um património mundial da Unesco, não é? Hoje aquela região toda do Douro pertence à Unesco, é um património mundial. Onde saem vinhos de grande qualidade, vinhos do Porto vintage, vinhos do Porto de 500, 100, 500 anos, onde estão as grandes cavas, que é em Vila Nova de Gaia. Lembrando aqui que vinho do Porto é um nome, porque na cidade do Porto, mesmo na cidade do Porto, não tem vinho. A região que tem vinho é a região do Douro, antes de chegada ao Porto. A região do Mesão Frio, Régua, toda aquela onde passa o Rio Douro, é onde tem a região vinheteira do Douro. Douro é apenas vinho do Porto. Vinho do Porto é... Isso. Vinho do Porto apenas é um nome e as cavas estão na região de Vila Nova de Gaia. Quem quiser ir visitar é muito lindo, é um espaço magnífico. Lá, lembrando que lá é vinho a toda a hora, vinho no almoço, vinho no jantar, vinho na merenda da tarde, né? E então hoje trouxe aqui então este vinho do Porto White branco para a gente degustar. Como o vinho do Porto tem uma coisa bem importante. O vinho do Porto não é um digestivo. Muita gente aqui coloca como digestivo. Não. O vinho do Porto é um aperitivo. O vinho do Porto pode ser tomado de manhã com a bolachinha. E lá para as 10, 11 horas, para abrir o apetite. Pode ser, exato, de tarde, mesmo da parte de tarde, lá para as 4 horas, a hora da merenda, recebe uma visita. Ou abriram a bolachinha, vamos tomar um vinho do Porto. À noite, depois da janta, pode fazer a mesma coisa. Tá? Portanto, não é o pessoal, muitas vezes as pessoas colocam como um digestivo. Não, o digestivo é um conhaque, é um whisky, é sim para fazer digestão. Exatamente. Portanto, o vinho do Porto é considerado como um aperitivo. Então a gente vai degustar então este famoso vinho do Porto branco. E para você que está nos acompanhando, uma boa dica para esse final de semana. E vamos tirar aqui esta rolha. Tem aqui uma rolha em isto. Tem aqui esta rolha aqui assim, ó. Uma rolha muito simples que não precisa de saca-rolhas, tá? Apenas só cortar aqui este lacrezinho do plástico e depois tirar aqui a rolha normal. E então a gente vai colocar aqui o excelente vinho do Porto. Vamos colocar também aqui. Opa. Isso. Olha lá.
Muito bem, então vimos aqui que ele tem uma coloração mais dourada, né? Muito bonita. Isso, excelente, ele é um vinho licoroso. A gente sabe que ele tem um teor alcoólico de 19,9%, né? É um vinho que acompanha bem sobremesas. Por exemplo, para quem gosta de chocolate, é um vinho que harmoniza bem com chocolates, com bolacha, né? Em Portugal, antigamente, eles gostavam muito daquelas bolachas tipo a bolacha Maria. E comiam a bolacha Maria junto com o vinho do Porto, em cálicezinho simples. Mas nunca chegava a um cálicezinho. Tomava o primeiro e continuava. Não tem como tomar só um cálicezinho. Então a gente vê que aqui é um vinho especial, um vinho feito com as uvas específicas portuguesas, da região de Portugal. É um vinho excelente, um vinho de qualidade. Lembrando, porque é que os outros países não fazem vinho do Porto? Porque assim, são uvas principalmente portuguesas, castas de Portugal. Nos outros países não tem. Tá? Só lá, aquela região é que é mesmo o terroir e tudo, é própria para esse tipo de vinho. Então eles realizaram este excelente vinho que podemos degustar agora, você pode apreciar. É um vinho que combina bem Excelente. pela parte da manhã, não é? Se encontra nos mercados de Erechim, pessoal. A parte da manhã, a parte de tarde, à noite, quando quiserem degustar um bom vinho do Porto, acompanhado com uma bolachinha, uma companhia, ou mesmo apreciando um jogo de futebol, ou lendo um livro, não há coisa melhor. E a gente falou um pouco sobre vinhos aí, mas tem um outro ingrediente que a gente pode incluir no nosso cardápio, que além de muito saudável, recomendados por nutricionistas, que é o azeite. Isso. O azeite tem uma relação muito grande aí com o vinho também. Poucas Claro. pessoas fazem essa associação, mas é um casamento perfeito. Isto é assim, a nossa empresa, que é o OMDV, o Mundo dos Vinhos, ela está realizando essas degustações para que as pessoas conheçam realmente o azeite. O azeite que na Europa é conhecido com essa famosa dieta mediterrânea, né? Onde contém muitos legumes, especiarias, o vinho também que faz parte, o pão, o azeite. Então o azeite porquê? Porque o azeite evita muitas doenças. Só lembrando aqui que um copinho de azeite é como tomando um ibuprofeno. É um antibiótico para o nosso organismo. E ele não cura doenças, mas ele evita. Sim, é prevenção. Exatamente. E ajuda também, e se a pessoa tiver já algum tipo de doença, como câncer e assim, o azeite ele ajuda. Como então eu devo tomar o azeite? Se tomando um pouquinho de manhã, uma colher de azeite de manhã, uma colher de sopa, em jejum, vai ser um antibiótico para o dia inteiro, não é? Para a saúde. E não só, o azeite é uma história muito bonita, porque o azeite vem das oliveiras, ele é feito de oliveira, não é? Porque às vezes muita gente confunde o azeite com o óleo. O azeite é uma coisa, o óleo é outra. Isso. Então, o azeite vem com a história da oliveira, não é? Já é um relato bem antigo, que está bem escrito no livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, né? Onde fala da oliveira, o azeite, mesmo para a beleza da cara, para fazer a cara brilhar, o rosto brilhar, é verdade, sim. Tudo isso, o azeite, ele tem os componentes químicos muito importantes para o nosso organismo, como a vitamina A, B, E e K, que são principais, como os radicais livres, né? Então, claro, o azeite é um produto magnífico. Hoje, nos mercados, temos aí azeites de Portugal, da Itália, do Chile, Brasil também. Temos aí vários tipos de azeite, 18, 19, 20 reais. É um preço acessível. E faz muito bem para a saúde. Para colocar na sopa, para os bebés, para ajudar no crescimento, para os cabelos. O azeite tem um fundamento muito, muito grande. Ele é muito grande. Né? É. E também tem uma parte importante, não é, dos azeites aromáticos. Muita gente se pergunta assim, mas azeite para um sorvete? Sim, azeite para um sorvete. As sorveterias podem até ajudar os clientes que gostam dessas dietas, de vez em quando fogem delas, colocar um azeite aromático, um azeite com a casca de laranja. Como? Aquece uma panelinha, não é? Coloca um bocadinho da casca da laranja, não com aquela parte branca da laranja de dentro, só a casquinha, tá, fininha, vai aquecendo até uns 60 graus de temperatura. Quando o azeite começar a ferver, desliga. Deixa arrefecer e coloca no recipiente. Então aí vai ficar o azeite aromático e ele dá uma validade mais ou menos de 30 dias, senão depois vai ficar rançoso. Super fácil de fazer. Isso, muito fácil.
Então, claro, esse azeite de laranja dá para colocar em sorvetes, em bolos, é um tempero. O azeite é um tempero. Né? E também dá outros de alho, azeite de alho com tempero de picante também para que pizzas que levam aqueles azeites. Não colocar o azeite na pizza e colocar ao forno, não. Quando sair do forno, coloca o azeite por cima temperado. E também tem o outro azeite de limão siciliano, também a mesma coisa, a mesma maneira de fazer, perdão, como eu expliquei o de laranja, a mesma maneira de fazer, o mesmo processo, e dá também para pizzas, para peixes, para vários tipos, para colocar, para temperar a comida. E faz muito bem ao organismo, é um ponto que eu chamo bem a atenção também sobre isso. Isso aí, Vitor, eu quero agradecer por você ter vindo aqui. A gente teria ainda tanta coisa para falar, né? Porque é um universo tão amplo e tão apaixonante. As pessoas que gostam de vinho entendem o que eu estou falando. É impossível falar em 30, em 15 minutos sobre esse universo que é maravilhoso, é lindo, nos abre portas, nos deixa felizes. Obrigada pela tua presença. Espero em breve poder ter você novamente aqui para a gente aprofundar esses assuntos. Claro que sim. A gente deixa aqui o contacto para quem nos quiser conhecer melhor, ver os nossos trabalhos, né? Temos no Instagram @umundodosvinhos. Também temos no site www.ummundodosvinhos.com. Podem entrar em contacto com nós para fazer eventos, cursos, palestras, seminários, mesmo cursos oficiais pelos Escansões de Portugal, através do 49988224146, tá? Ou na página, também podem entrar na página @omdv, o Mundo dos Vinhos. É muito fácil de nos achar. E a gente está em várias regiões de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, porque nós amamos a arte e a cultura dos vinhos. É isso aí, a gente ama um bom vinho. Então, como embaixador da Associação dos Sommeliers de Portugal e também juiz de vinho, enografia brasileira e todos esses títulos, eu tenho aqui um convite muito importante para todas as pessoas da cidade de Erechim. Um evento único, onde você pode degustar muitos rótulos, mais de 60 rótulos, e de 10 países totalmente diferentes. Eu, como Portugal, eu espero representar esse país lá também, que eu vou lá estar junto, e vocês podem conversar comigo e conhecer mais o conhecimento profundo sobre os vinhos. Portanto, fica uma dica muito boa para você que é apreciador de vinhos, a não perder, porque é um evento muito bom, onde vai ter todos os vinhos, imagina, e gastronomia também. Agora é consigo. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês.